I shook up the world! I shook up the world! I shook up the world! Alright, tell us then. Alright, Ted. Olá pessoal, bem-vindos ao canal Fagulhas. Eu fiquei aí um bom tempo sem modelar, né? Tive muita dificuldade aí de voltar a fazer, de mexer, motivação e tal. Daí esses dias atrás eu invoquei com o Muhammad Ali. Pensei, puta, eu vou fazer um boneco dele. É uma das personalidades aí que eu mais admiro, né? Junto do Senna, da Princesa Diana, do Bruce Lee, né? Do Christopher Reeve, do Superman, né? Então são personalidades aí que eu admiro pra caramba. E eu tenho aí o Bruce Lee, eu fiz o Senna, né? Tenho o bonequinho do Christopher Reeve, né? Eu ainda não tinha nada do Ali, então fiquei bem motivado. Bom, eu tô doido pra falar um pouquinho sobre o Ali, então vou dar uma breve resumida aí no que eu tô fazendo de modelagem rapidinho. E em seguida eu vou estar batendo um papo aí sobre quem foi Muhammad Ali. Bom pessoal, eu trabalhei nesse boneco aí no padrão que eu costumo fazer, né? É aquele esqueleto que você viu no começo do vídeo, feito de arames. Papel alumínio para dar enchimento. Fita crepe em volta para grudar tudo, né? E massa de biscuit por cima. Acho que a única grande diferença aí desse boneco para os outros que eu tenho feito é que a primeira vez que eu resolvi fazer separado, né? Um dos pedaços do boneco, o braço no caso, o braço direito, né? Eu resolvi fazer separado, né? Para poder modelar melhor aí as partes que iam ficar escondidas aí, né? Tanto a parte de dentro do braço quanto a parte que fica escondida ali do peito, né? Então foi assim que eu resolvi fazer, separando e depois encaixando, né? Eu tô fazendo aí a luva de boxe, né? Uma baita maravilha, né? Não é aqueles bonequinhos padrão com mão cheia de dedo, né? Que é bem mais chato de fazer. E uma outra coisa que você vai ver aí no vídeo é que a cabeça vai simplesmente aparecer, porque eu perdi a filmagem de eu fazendo a cabeça. Vamos então falar um pouquinho sobre o Ali? Enquanto eu tava fazendo o boneco, eu mandei algumas fotos aí para alguns amigos, né? E eu me dei conta de que, pelo menos o pessoal da minha idade, assim, ou uma idade parecida, próxima, né? Não conhece o Ali. E isso me surpreendeu muito, né? Porque é um sujeito muito famoso, foi muito famoso no século XX, né? Estamos no século XXI. Mas ele foi um baita ícone, né? E não só no boxe, né? Foi um baita ativista social. Pra você ter ideia, todo lugar que ele fosse, tudo que artista, político importante queria ver ele, né? Ele conheceu os presidentes todos aí dos Estados Unidos, presidentes de outros tantos países aí que ele visitou, e diversas personalidades famosas aí com quem ele se envolveu, se tornou amigo, coisa e tal. Bom, pra mim eu acho que o começo do brilho dele aí começou nas Olimpíadas de 60, né? Ele foi medalha de ouro no boxe, né? Isso nos seus 18 anos de idade. E já se destacou aí, né? E voltando das Olimpíadas, decidiu virar profissional. E é aí que a história dele fica realmente interessante, né? Primeiro que o nome dele era Cassius Clay, né? E o bicho tinha uma boca afiada, né? Toda entrevista que ele dava, ele falava pelos cotovelos, falava em rima, falava depressa, falava mal dos oponentes, né? E acima de tudo, ele previa o round que ele ia vencer a luta. E não foram poucas vezes, não. Ele previu várias vezes o round exato em que ele ia vencer, né? Igual nessa foto aí, né? Que ele escreveu aí que o Moore ele ia vencer no quarto round, né? E na parte de baixo da lousa aí ele escreveu que ele ia ser o próximo campeão vencendo o Sonny Liston no oitavo round, né? Nesse último aí ele errou por um, né? Porque o Liston não voltou pro sétimo round, então ele ganhou no sétimo round. Depois ele explicou que o Liston não voltou pro sétimo round porque ele não queria perder no oitavo e fazer com que se concretizasse aí a previsão dele. Bom, depois que ele vence o Liston, ele vira campeão mundial, né, de pesos pesados. E pouco depois ele se converte ao islamismo e troca o nome dele para Muhammad Ali. E disso sai uma história épica dele aí, que é uma intriga que ele teve aí com uma pedreira que ele pegou, que era o Ernie Terrell. Durante uma entrevista, esse sujeito aí se negou a falar o nome dele como Muhammad Ali, né? Insistiu em Cassius Clay. E o Ali ficou marara, né? E falou, ó, você vai falar meu nome sim no ringue pra todo mundo ouvir. E o melhor de tudo é que tem tudo filmado. You know, Cassius Clay, yes. Why don't you call me my name, man? You told me your name was Cassius Clay a few I years never ago. told you my name was Cassius Clay. My name is Muhammad Ali, and you will announce it right there in the center of that ring after the fight if you don't do it now.
Pouco depois disso aí, estourou a Guerra do Vietnã. E aí ele foi convocado. Só que aí mais uma vez o Ali surpreende todo mundo, né? Ele já era uma figura conhecida, né? Campeão mundial de pesos pesados. Ele se pronuncia para todo mundo, se nega a comparecer, dizendo que ele é um sujeito que reza 5 vezes por dia. Como é que ele vai lá matar alguém que não fez nada para ele, né? Então, que era contra a religião dele, ponto final, que ele não ia, né? E que podiam arrancar o título dele de campeão mundial, jogar ele na cadeia, fazer o que quisessem, que ele não iria, né? E foi meio que isso que aconteceu, né? Tiraram o título dele, multaram ele, sentenciaram a cadeia, né? Mas ele foi respondendo em liberdade até que por fim resolveram absolver ele. Só que ele ficou nesse tempo aí banido do boxe por quase 3 anos, né? E nos seus 20 e poucos anos, né? Idade do ápice aí físico, que ele poderia estar lutando e tal. Bom, daí quando ele volta putaço, né? E ele fica determinado a recuperar o título que ele tinha de campeão mundial, né? Só que o sujeito de quem ele tinha que tirar o título era o George Foreman. Você lembra dele? Do famoso grill George Foreman? Pois é, ele é considerado um dos caras que tem um soco mais pesado no boxe de todos os tempos, né? E na época ele tinha 24 anos, né? Campeão mundial, tava com tudo, né? E o Ali já tava com 32, né? Então tava bem mais velho aí que o Foreman, né? Bom, aconteceu que a mídia, que os jornais, que o mundo inteiro falou, olha, o Ali não tem chance nenhuma, né? E ele respondeu, né? Em toda oportunidade ele dizia que ele ia provar para todo mundo que ele era o melhor de todos os tempos, né? O que ele por fim faz e se consagra aí então pela segunda vez campeão mundial de pesos pesados. Bom, não dá para fazer a biografia do cara inteiro aqui, mas para dar uma breve resumida nas coisas que ele fez aí importantes, né? Para finalizar então, eis mais alguns últimos fatos interessantes aí sobre ele. Certa vez ele estava passando na rua e viu um sujeito tentando se matar e salvou o sujeito. To a window and reportedly yelled, "I'm your brother. I want to help you." Recognizing Ali, the man finally opened the fire escape door and Ali approached him on the ledge. It was a very tense 20 minutes. Ele foi pessoalmente falar com Saddam Hussein para liberar 15 reféns americanos. Tamanho era o respeito que o Ali tinha no mundo todo, né, que o Saddam Hussein resolveu ceder. Ele teve seu próprio desenho animado. Criou um passinho aí com os pés que é copiado até hoje por todo tipo de lutador. Ele tinha um famoso bordão aí que era flutuar com uma borboleta e picar como uma abelha. E além disso, como eu já tinha dito, né, foi um baita ativista a vida toda, né? E também considerado por diversas revistas e nomes prestigiados como um dos grandes atletas do século XX. Bom, o Ali sofreu muito com o mal de Parkinson, né? Então, ao longo da vida dele, ele foi ficando cada vez mais lento para falar, né? Com tremedeiras e tal, característicos, né, da doença. Inclusive, infelizmente, essa geração mais nova talvez só conheça o Ali desse jeito já bem debilitado, né? Como foi mostrado nas Olimpíadas de Atlanta quando ele acendeu a tocha. Mas quem conhece mesmo, quem parou para ver a história dele, lembra dele assim. Chumps are gonna bow when I whoop him. All of you, I know you got him. I know you got him picked, but the man's in trouble. I'm gonna show you how great I am.
Bom, pessoal, tá aí o resultado final, né? Eu fiquei bem contente com o resultado, né? Foi meu primeiro rosto aí humanizado, né? Com características. Eu tô acostumado a fazer anime e tal, né? Então foi pra mim um desafio aí. Fora a musculatura, né? Que também não é algo que eu fiz aí poucos bonecos aí do começo, quando eu comecei a modelar. Não manjava nada, continuo não manjando ainda, né? Mas eu acho que eu dei uma melhorada sim. E foi um projeto bem legal aí para desenvolver um pouquinho disso aí, né? De como fazer musculatura, de como fazer um rosto humanizado. Com certeza eu dei um passinho para frente. Vou estar melhor aí no próximo projeto que tiver coisas parecidas. Se tiver que escolher uma coisa aí para falar que eu não fiquei muito contente, é a pintura. Eu acho que ficou um pouco assim, não sei dizer. Eu acho que eu não quis mexer nela porque eu não queria piorar, mas mas eu gostaria que ela tivesse um pouco melhor do que tá aí. Mas enfim, num próximo trabalho com mais vontade de arriscar, eu tento mexer nisso aí. Brigadão aí por acompanhar, né, o vídeo até aqui. Dá aquela força de sempre, né? Deixa um like, se inscreve no canal se não for inscrito já. E até o próximo vídeo.